Você já se perguntou por que certas pessoas sugam a sua energia sem dizer uma única palavra? Porque, mesmo quando tudo parece calmo, você sente que há algo errado, como se sua alma estivesse sendo manipulada silenciosamente. Carl Jung, mestre da psique humana, alertava sobre forças que operam nas sombras da personalidade, comportamentos sutis, mas destrutivos, que se disfarçam de amor, cuidado e carisma. O que você chama de relacionamento complicado talvez seja o campo de batalha invisível entre o seu eu autêntico e a máscara de um narcisista. E o que está em jogo é a sua essência. Você reconheceria a prisão se ela fosse construída com palavras doces? Se o carcereiro sorrisse enquanto apertava as correntes? Jung dizia que tudo aquilo que negamos em nós mesmos se transforma em destino. E é exatamente nesse ponto que muitos caem na armadilha. Não é o grito que machuca, é o silêncio carregado de controle. Não é o erro escancarado que destrói, é o elogio calculado que enfraquece sua identidade pouco a pouco. Há comportamentos que não são atitudes, são feitiços, e você pode estar enfeitiçado sem perceber. Há uma presença que te observa, ela não se move com pressa, ela não grita, ela te cerca com paciência, com elogios milimetricamente calculados, com olhares que dizem tudo menos a verdade. Carl Jung não escreveu para os fracos. Ele falava com aqueles que ousam olhar o abismo dentro de si e reconhecer quando esse abismo tem nome, rosto e sorri para você. Se há uma presença que te confunde, te divide, te culpa, talvez não seja uma pessoa. Talvez seja um padrão que Jesus quer tirar agora da sua vida antes que consuma sua luz por completo. Não fuja da dor que você sente agora. Ela está tentando te dizer algo que o ego te ensinou a calar. Jung ensinava: aquilo que não enfrentamos dentro de nós, encontramos do lado de fora como destino. E se o seu destino estiver sendo manipulado por 7 comportamentos que operam como veneno invisível? E se você estiver vivendo uma vida que não é sua, apenas uma projeção do desejo alheio? Cuidado, o narcisista não quer te amar, ele quer te possuir. E antes que você se pergunte, será que estou exagerando? Saiba, o verdadeiro perigo é acreditar que não há nenhum. Neste exato momento, algo dentro de você está tentando acordar. É o sussurro do espírito diante da armadilha emocional que vem se repetindo em ciclos. Mas para romper com isso, você precisa ir até o fim. As máscaras vão cair, uma a uma. Mas só para quem tiver coragem de permanecer até o último segundo. Há uma revelação esperando por você, enterrada sob 7 camadas de manipulação. E quando ela for exposta, nada mais será como antes. Você está pronto para descobrir o que nunca foi dito, mas sempre foi sentido? Então venha. Você já sentiu que estava presente em um lugar, mas que, de alguma forma, não era você quem estava ali? Como se uma parte invisível da sua alma estivesse sendo arrastada para fora, suavemente, como um fio puxado por mãos que você não vê. Carl Jung dizia que a pior prisão é aquela construída com o material do nosso próprio inconsciente. E muitas vezes é o olhar de alguém que nos condena sem julgamento, apenas com silêncio e manipulação. Não é o grito que aprisiona, é o vazio que paralisa. O narcisista não chega como um furacão, ele chega como uma brisa que sussurra: eu sou tudo o que você precisa. E é nessa promessa que muitos se perdem, porque o narcisista não quer apenas sua companhia. Ele quer sua essência diluída, seu reflexo confuso, sua luz espelhada no fundo da escuridão dele. Você se apaixona não por ele, mas pela imagem distorcida de quem você pensa que pode ser com ele. E é aí que o ciclo começa. Você começa a ceder, não por medo, mas por uma fome profunda de ser visto. E cada vez que você é visto, é apenas um reflexo controlado por ele. Jung chamava isso de projeção inconsciente. Você não ama a pessoa, ama aquilo que ela ativou em você. E quando o narcisista percebe isso, ele dança ao redor da sua ferida, como quem encontra um templo secreto. Ele não cura, ele consome, ele se alimenta da sua esperança, até que ela se transforme em desespero disfarçado de lealdade. Quantas vezes você já pediu desculpas por algo que nem era seu? Quantas vezes se sentiu culpado por sentir? O narcisista é mestre em inverter a ordem das verdades.
verdades. Ele faz você duvidar da própria intuição, até que você comece a perguntar a ele se pode confiar em si mesmo. E quando isso acontece, a porta do labirinto se fecha sem fazer barulho. A partir daí, você não sabe mais o que é real. Só sabe que está perdendo algo, e não sabe exatamente o que. A confusão é o altar onde ele reina, porque onde não há clareza, há controle. E onde há controle, há dor travestida de estabilidade. Carl Jung nos ensinou que tudo o que não enfrentamos em nós aparecerá na forma de destino. Talvez o narcisista em sua vida não seja apenas alguém. Talvez ele seja a personificação de uma ferida antiga, algo que você nunca curou e que agora voltou, com olhos, voz e sorriso encantador. A manipulação nunca vem como punhal, ela vem como afago. Ela se esconde na bondade exagerada, na preocupação estratégica, na necessidade constante de te lembrar que você é sortudo por tê-lo. Mas sorte não aprisiona e amor não confunde. A verdadeira armadilha está em você começar a justificar o injustificável. Quando você começa a dizer, ele é assim porque sofreu muito, ou ela só age assim porque me ama demais, você já foi capturado. Jung não falava com a superfície das pessoas. Ele tocava nas sombras. Ele sabia que todo o mal disfarçado de bem vem da recusa de olhar o próprio abismo. E é por isso que o narcisista odeia o silêncio profundo, porque no silêncio a verdade grita. E você já percebeu, todo narcisista teme que você fique em paz consigo mesmo, porque quando você se escuta, você o escuta com clareza, e o encanto começa a se desfazer. Mas e se essa pessoa for da sua família? E se ela dormir ao seu lado? E se for alguém que você ama profundamente? Aqui mora o maior veneno. O narcisista não destrói por distância, ele destrói por proximidade. Ele conhece seus pontos de luz e de sombra e usa ambos como ferramentas. Jesus, que conhecia o coração humano como nenhum outro, disse que pelos frutos se conhece a árvore. Se o fruto é medo, confusão e dor, então o nome disso não é amor. Você ainda está aí dentro, tentando se lembrar de quem era antes de tudo isso começar. E esse é o primeiro sinal de que ainda há esperança. Jung dizia que a individuação começa quando o eu verdadeiro começa a gritar por liberdade. E talvez, neste exato momento, esse grito esteja subindo dentro de você como um clamor silencioso. A armadilha só funciona enquanto você acredita que merece estar preso. Mas há uma chave, e ela não está do lado de fora. Há um caminho de volta, mas ele exige coragem. Coragem para sentir a dor que você evitou. Coragem para olhar no espelho e perguntar: quem eu me tornei tentando ser amado por alguém que nunca me viu? E esse é o início da ruptura, do despertar. Não é sobre sair correndo, é sobre abrir os olhos, lentamente, profundamente, e enxergar o que sempre esteve aí, disfarçado de afeto. O que vem a seguir pode libertar o que há de mais sagrado em você. Você lembra da primeira vez que ele te fez sentir pequeno e você sorriu mesmo assim? Não porque não doeu, mas porque já havia uma parte de você acostumada a encolher para caber no mundo dos outros. Carl Jung alertava: tudo aquilo que aceitamos em silêncio se transforma em sombra, e toda sombra negada se volta contra nós. Quando o narcisista percebe esse espaço dentro de você, ele instala ali o segundo comportamento mais letal, o jogo invisível da desvalorização alternada. Esse segundo golpe não acontece de uma vez. Ele começa como quem acaricia, ele elogia, ele exalta, ele te faz sentir especial, até que você comece a depender dessa aprovação. E quando você começa a depender, ele desaparece, ele se cala, ele te pune com ausências, com frieza, com ironia, com comentários que parecem pequenos, mas são facas de cristal, invisíveis, mas cortantes. E quando você questiona, ele te chama de exagerado, de dramático, de sensível demais. É aí que a armadilha se fecha, porque você começa a duvidar de si mesmo. Você começa a pensar que está vendo coisas onde não há. Você revisa suas palavras, suas intenções. Você pede desculpas por ter sentimentos. E essa é a dança do narcisista. Ele te faz subir ao céu num momento e te joga ao inferno no outro, sem que você perceba que perdeu o controle do próprio eixo emocional. Isso não é amor, isso é condicionamento. Jung dizia que a maior
maior tragédia é viver uma vida que não é sua. E quando você se adapta às oscilações do narcisista, você deixa de viver a sua verdade para sobreviver à realidade dele. Você se torna um reflexo curvado, um espelho partido que só devolve fragmentos. Ele diz: você está melhor hoje, e você se esforça para repetir esse melhor todos os dias, mesmo que isso te custe a paz. Ele diz: você está estranho, e você mergulha em um processo silencioso de se anular, tudo para evitar o abandono, o silêncio, o castigo emocional que vem logo depois. Esse segundo golpe é sutil porque se veste de normalidade. Todos os casais brigam, certo? Todos os amigos discutem. Todos os pais corrigem. Mas há algo invisível que denuncia: a frequência, o padrão, a recorrência, a sensação crônica de inadequação, o medo de respirar fundo, o cuidado constante para não pisar em ovos. Não, isso não é convivência. Isso é guerra disfarçada de vínculo. Isso é uma ocupação psicológica. É como viver em um território onde o invasor já construiu suas tendas dentro da sua alma. A verdade é que o narcisista nunca te elogia sem intenção, nunca te critica sem cálculo. Ele joga com sua autoestima como um escultor que molda, não para criar beleza, mas para garantir dependência. Carl Jung explicava que há uma força oculta dentro de nós que busca a aceitação a qualquer custo. E é nessa força que o narcisista planta raízes. Ele faz com que sua validação dependa do humor dele, da aprovação dele, do olhar dele. Você passa a se ver pelos olhos dele, e esses olhos são espelhos sujos de controle. Talvez você já tenha dito: ele não é sempre assim. E é verdade. Ele também é gentil, ele também é atencioso, ele também sabe ser doce. Mas Jung nos advertiu: tudo o que é real é constante, e aquilo que muda de forma para manter você preso não é amor, é manipulação. O problema não é ele ter momentos bons. O problema é ele usar esses momentos como recompensa para manter você obediente. Ele sorri para você quando você se cala. E é por isso que o segundo comportamento é o mais viciante, porque ele se alterna entre carinho e rejeição. É como água e sede misturadas. Você se acostuma a esperar pelo próximo gesto de afeto como quem mendiga um pedaço de sol. E quando ele vem, parece milagre. Mas não é. É estratégia. O narcisista te trata mal para que o mínimo de atenção pareça um prêmio. E isso destrói você por dentro, lentamente, sem deixar marcas visíveis. Jesus não andava com máscaras. Ele dizia sim quando era sim e não quando era não. O narcisista, ao contrário, é ambíguo por natureza. Ele diz: te amo com os lábios e te anulo com os gestos. E você sente isso. No fundo você sabe. Seu corpo já deu sinais. Sua alma já gritou. Mas sua mente, ainda tentando justificar o injustificável, silencia. E é nesse silêncio que o segundo golpe se perpetua. Porque o que aprisiona não é a dor, é a esperança de que um dia pare de doer. Jung dizia que a dor precisa ser vivida ou será transmitida. Talvez agora seja a hora de parar de transmitir essa dor para dentro de si, de interromper o ciclo, de sair do jogo. Mas como fazer isso quando você nem percebe mais que está jogando? A resposta não está no outro, está no ponto exato onde você se perdeu de si mesmo. O segundo golpe do narcisista não te tira de cena à força. Ele faz você sair devagar, em silêncio, como quem não quer atrapalhar. Mas hoje, talvez hoje, Jesus queira te chamar de volta, porque ainda dá tempo de lembrar quem você era antes de se tornar o que ele precisava. Você já teve a sensação de estar sendo observado, mesmo em momentos de total solidão? Como se houvesse algo ao seu redor captando cada gesto, cada silêncio, cada dúvida. Não falo de um olho físico, falo de uma presença que te analisa, te escaneia, te lê como um livro exposto ao vento. Jung chamava isso de intromissão psíquica. O terceiro comportamento de um narcisista nasce desse ponto: o controle invisível da sua realidade emocional. Esse controle não é feito com grilhões nem com gritos. Ele é arquitetado em olhares, em pausas, em perguntas carregadas de intenções ocultas.
O narcisista não quer apenas saber o que você sente, ele quer moldar o que você sente. E mais do que isso, ele quer ter certeza de que sua felicidade depende dele. Quando você começa a sorrir sozinho, ele te fere. Quando você demonstra autonomia, ele desaparece. E quando você tenta confrontar, ele se vitimiza. Isso é o terceiro golpe, a colonização silenciosa do seu mundo interno. Jung dizia que o trauma não começa no choque, mas na confusão. E esse é o maior talento do narcisista, confundir. Ele se insinua como a voz da razão. Ele diz que só está te alertando, que só quer seu bem, que só está tentando te ajudar a enxergar direito. Mas toda vez que você cede, você sente algo morrer por dentro. Uma parte sua se esconde, se cala, se retorce, mas você ignora, porque a voz dele soa mais alta do que a sua própria alma. Essa é a perversidade do terceiro comportamento. Ele rouba sua capacidade de confiar na própria percepção. Você passa a revisar cada pensamento, cada emoção, cada palavra que sai da sua boca, não por insegurança natural, mas por medo de ser desqualificado por ele. O narcisista é mestre em fazer com que suas certezas pareçam delírios. Ele é especialista em transformar sua verdade em exagero, sua dor em drama, sua lucidez em fraqueza. E quando você tenta explicar o que sente, ele ri. Ou pior, ele suspira como quem tem paciência com uma criança teimosa. Ele não escuta para acolher, ele escuta para reverter. Tudo que você disser será usado contra você, não de forma explícita, mas como argumento emocional para te manter desarmado. E é nesse ponto que o jogo se torna espiritual, porque há um roubo de identidade acontecendo em silêncio. E a cada ciclo, você se torna menos você e mais ele. Carl Jung nos advertia sobre os perigos do arquétipo da sombra quando negado por tempo demais. O narcisista te força a viver apenas na luz que ele controla. Ele te proíbe de errar, te impede de ser vulnerável. E quando você finalmente explode, ele aponta o dedo e diz: "Tá vendo como você é desequilibrado?" Isso é uma armadilha construída em camadas. Primeiro ele te afasta de si, depois te afasta dos outros e, por fim, te afasta de você mesmo. O mais cruel desse terceiro golpe é que ele é silencioso demais para que o mundo veja. As pessoas ao redor continuam dizendo que ele é gentil, carismático. Um exemplo, mas só você sabe o que acontece quando as portas se fecham, quando o sorriso desaparece, quando os olhos dele se tornam frios como pedra. Ninguém vê, ninguém entende, ninguém acredita, e isso te faz duvidar ainda mais de si mesmo. Mas no fundo, você sabe, algo está errado. Esse golpe é como uma infiltração emocional. Aos poucos ele invade seus pensamentos, te convence de que sem ele você é instável, que sem ele ninguém te amaria, que sem ele você está perdido. E essa crença vira verdade, não porque é real, mas porque foi repetida em silêncio vezes demais. Jesus dizia: "A verdade vos libertará." Mas como encontrar a verdade se ela foi misturada com tantas mentiras vestidas de cuidado? Você começa a notar que não é mais você quem toma decisões, que até suas roupas, suas risadas, seus horários e seus amigos são filtrados pelo olhar dele. Você se torna a personagem de uma peça que não escreveu. Você é um ator preso num roteiro escrito por alguém que só quer ver a sua submissão como cena final. E mesmo assim, você ainda tenta agradar, ainda tenta não decepcionar, ainda tenta dar certo, como se o problema estivesse em você, mas não está. Jung dizia que toda alma doente foi, em algum momento, invadida. E talvez agora, pela primeira vez em muito tempo, você esteja reconhecendo esse invasor. Ele não entrou com violência, ele entrou com elogios, com promessas, com palavras que pareciam orações, mas que eram decretos de controle. O terceiro golpe não é uma agressão, é uma hipnose, é o envenenamento da sua liberdade em gotas tão pequenas que você nem percebeu quando parou de respirar fundo. Há um momento estranho na relação com o narcisista. Não é quando ele grita, nem quando desaparece. É quando ele te abraça, mas você sente frio. É quando ele diz "eu te amo" e você escuta "você me pertence". É quando o gesto é certo, mas a energia é errada. Jung dizia que a alma capta aquilo que os olhos não veem,
E é nesse ponto que o quarto golpe começa, a inversão da culpa. Esse comportamento é sutil, quase imperceptível no início. Ele acontece quando você tenta expressar uma dor e, de repente, se vê pedindo desculpas por tê-la sentido. Ele acontece quando você questiona uma atitude dele e termina a conversa questionando a si mesmo. Ele acontece quando ele te fere, mas de alguma forma você termina consolando a raiva dele. O quarto golpe é um ritual silencioso de inversão psicológica, um espelho torto onde a vítima vira algoz e o algoz vira mártir. Jung compreendia que o inconsciente coletivo está cheio de imagens distorcidas de amor e culpa, e o narcisista sabe disso, mesmo que intuitivamente. Ele se instala nessa distorção. Ele te convence de que tudo o que acontece de ruim é consequência da sua instabilidade, da sua intensidade, do seu jeito difícil. Aos poucos, você não reclama mais, você não questiona mais, você não pensa mais em se proteger, você pensa apenas em evitar o próximo conflito. Você anda na ponta dos pés, dentro de si mesmo, teme até os seus próprios sentimentos, porque cada emoção sua pode se transformar numa arma contra você. Você sempre estraga tudo, você nunca está satisfeito. Você é impossível de agradar. Essas frases não são brigas, são sementes. Sementes de dúvida, de culpa, de negação. E o pior, elas germinam e você começa a acreditar que o amor dói, porque você é quebrado demais para vivê-lo em paz. O quarto golpe é devastador, porque não destrói a relação. Ele destrói a sua identidade dentro dela. Ele te ensina a carregar culpas que não são suas. Te transforma em guardião das feridas dele, em cuidador das carências dele. E sempre que você tenta se recolher, ele diz: "Ah, então agora você vai me abandonar?" Carl Jung dizia que o maior perigo de negar sua sombra é permitir que ela seja usada contra você. E aqui, a sombra é a culpa projetada, manipulada, redirecionada, aplicada como corrente emocional. Ele faz você se sentir egoísta por querer respirar, ingrato por pedir respeito, frio por não querer ceder mais uma vez. É um jogo de distorção que atravessa a sua alma, até sua fé entra em crise. Porque você começa a se perguntar se o amor cristão não seria, afinal, aguentar tudo calado. Jesus, que ensinou o perdão, também ensinou o limite. Ele virava a outra face, mas também silenciava diante de Pilatos. Ele se entregava, mas nunca se anulava. Mas o narcisista exige a sua anulação. Ele não quer apenas que você o ame, ele quer que você se apague para que o amor dele exista como única luz. E toda vez que você tenta se levantar, ele te lembra das vezes em que você errou. Ele recita suas falhas como quem faz prece, não para te curar, mas para manter você cativo. E o pior, ele sempre faz isso em momentos estratégicos, quando você está feliz, quando você está forte, quando você está pronto para partir. Ele solta a corda só para te puxar de volta. O quarto golpe se infiltra até na sua espiritualidade. Você começa a orar por mais paciência, quando na verdade deveria estar orando por libertação. Você pede a Deus que te ajude a suportar, quando talvez Deus esteja tentando te mostrar a saída. Jung dizia que a psique adoece quando ignora os sinais, e talvez sua alma esteja há anos te mostrando que essa dor não é sagrada. É sabotagem emocional travestida de devoção. Quantas vezes você já chorou em silêncio e depois pediu desculpas por ter chorado? Quantas vezes sentiu que estava errado apenas por ter um limite? O quarto golpe te convence de que a sua dor é egoísmo. Isso é uma violência sem grito, sem tapa, sem escândalo, mas com cicatrizes profundas, porque ela não destrói o corpo, ela enfraquece o espírito. Mas agora algo dentro de você começa a pulsar, uma lembrança antiga de quem você era antes de ser deformado por esse jogo. Uma voz fraca, mas persistente, dizendo: "Isso não está certo." Carl Jung dizia que a cura começa quando o inconsciente se torna consciente.
E talvez esse seja o momento em que você percebe: você não é culpado por ter sido ferido. Você não é responsável pela dor que não causou. E você não precisa se destruir para provar que ama alguém. Existe um momento em que tudo parece calmo, onde não há gritos, nem acusações, nem silêncios calculados. E mesmo assim, o seu peito aperta. Você não sabe explicar o motivo, mas algo dentro de você sente que está encolhendo, mesmo quando tudo ao redor parece estático. É como se a sua alma estivesse esperando por um golpe, mesmo em plena paz aparente. Carl Jung dizia que o inconsciente percebe o que a consciência ainda não pode suportar. E é aí que nasce o quinto comportamento de um narcisista: a neutralização emocional disfarçada de convivência pacífica. Esse golpe é traiçoeiro, porque não parece golpe. Ele não machuca com fúria, ele enfraquece com omissão. O narcisista não te critica, não te elogia, não te rejeita, não te valida. Ele simplesmente te esvazia. Aos poucos você percebe que seus sentimentos não têm eco, que suas emoções não são acolhidas, que seus sonhos não são lembrados, que sua existência virou um som abafado em uma sala vazia, e você começa a definhar, sem saber por quê. É nesse tipo de convivência que nasce o pior tipo de solidão, aquela que acontece ao lado de alguém. Jung explicava que a ausência de reciprocidade emocional gera um colapso na identidade, porque somos feitos de vínculo, de troca, de resposta. Quando o outro se recusa a se envolver emocionalmente com quem somos, nos tornamos órfãos dentro da própria relação. E o narcisista faz isso com maestria. Ele finge presença, mas entrega indiferença. Ele diz que te ama, mas nunca pergunta como foi seu dia. Ele diz que se importa, mas nunca repara quando você adoece. Ele diz que está ali, mas a alma dele nunca te toca. E o mais perverso, quando você tenta explicar o que sente, ele diz: você está reclamando de quê? Eu não te trato mal, não grito com você, não te traio. E você fica confuso, porque de fato não há agressão, mas também não há afeto, não há conexão, não há calor. Esse é o quinto golpe, a anulação emocional através da convivência anestesiada. O narcisista te transforma em mobília, algo que está presente, mas que nunca é tocado com real sensibilidade. E é aí que você começa a se calar, porque percebe que falar é inútil, que se expressar é exaustivo, que esperar é humilhante. Você começa a aceitar menos do que merece, porque ele te ensinou que isso é tudo o que existe. E o amor deixa de ser presença, vira sobrevivência. Jung dizia que a psique adoece quando se acostuma com o não sentido. E aqui mora o centro da ferida. Você se acostuma a não ser sentido, a não ser lido, a não ser percebido. Você se contenta com a presença física de alguém que espiritualmente já foi embora há muito tempo. E pior, você começa a acreditar que talvez isso seja o máximo que o amor pode oferecer. Você começa a duvidar da própria intensidade e se pergunta se o problema é você que sente demais. Mas não é. O problema nunca foi sentir. O problema é ter os sentimentos sequestrados por alguém que não quer ou não pode oferecer profundidade. O narcisista vive na superfície. Ele teme o mergulho. Ele não suporta o real encontro, porque se ele permitir que você o veja de verdade, verá o vazio onde deveria existir empatia. Por isso, ele se esconde atrás da neutralidade. Ele diz: não sou intenso como você, para justificar o desdém. Mas no fundo, é covardia. Você sente que está gritando dentro de um aquário. Suas emoções batem no vidro da indiferença dele e voltam para você. E o silêncio vira veneno, porque ele não te pune com palavras. Ele te pune com ausência emocional, com a falta de vibração, com o desinteresse disfarçado de equilíbrio. Ele chama isso de maturidade, tranquilidade, liberdade. Mas a liberdade que ele defende é o direito de te ignorar
enquanto você se desespera por contato. E então vem a parte mais cruel. Quando você se cansa e ameaça ir embora, ele se transforma. De repente, volta a te escutar, volta a te notar, volta a te elogiar. Ele ativa aquilo que Jung chamou de arquétipo do Salvador. Ele finge ser o que você sempre quis, por um breve momento, só o suficiente para te fazer acreditar que ainda há esperança. E quando você baixa a guarda, ele desaparece de novo e o ciclo recomeça. Jesus nunca se ausentava da dor do outro. Ele se fazia presente, ele tocava, ele olhava nos olhos, ele sentia. A ausência de emoção não é maturidade, é abandono. E talvez agora você esteja percebendo que passou tempo demais tentando decifrar o silêncio de alguém que nunca quis falar sua língua emocional. Talvez agora você perceba que está morando num deserto, tentando colher frutos que nunca foram plantados. E que o verdadeiro milagre é o reencontro consigo mesmo. Este foi o quinto bloco, revelando o quinto comportamento de um narcisista com toda a intensidade simbólica e psicológica, inspirada nos ensinamentos de Carl Jung. A jornada está se aprofundando cada vez mais na ferida e na possibilidade de consciência, e o espectador está sendo levado a reconhecer, questionar e despertar. Há algo mais destrutivo do que a ausência de amor? Sim, é quando o amor é usado como ferramenta de punição. Quando a mesma boca que diz "eu te amo" é a que sussurra "você não merece isso agora". Carl Jung nos alertava que o pior tipo de poder é aquele que se esconde dentro do afeto. E o sexto comportamento de um narcisista é exatamente esse: o uso do amor como moeda de controle. Não é uma punição direta, é um sequestro emocional. Você faz algo que ele desaprova, e ele retira o toque, retira o olhar, retira a voz. Ele esfria, ele congela, e você, desesperado, começa a mapear mentalmente tudo o que fez de errado. Você começa a se corrigir, a se editar, a se mutilar emocionalmente para merecer de novo aquele amor. Esse amor que virou um prêmio e não uma presença constante. Esse é o sexto golpe, o uso estratégico do afeto como forma de dominação. Jung explicava que o ser humano adoece quando o amor é condicionado, porque o amor é a linguagem original da alma. Quando ele é manipulado, corrompido, transformado em punição, algo dentro de nós racha. É uma fratura invisível, mas que nunca cicatriza. Você sente que está sempre devendo, sempre em dívida, sempre tentando agradar, provar, compensar. Você passa a viver em função de recuperar aquilo que ele retira, sempre que quer te ensinar uma lição. É assim que o narcisista cria dependência. Não é oferecendo amor, é tirando amor. Porque quando ele te dá, é fácil sorrir. Mas quando ele tira, é impossível respirar. Ele sabe disso. E por isso, a cada conflito, a cada desacordo, a cada deslize, ele congela. Ele te priva do toque, da presença, da escuta. Ele passa ao lado como se você não existisse. Ele se tranca dentro de si e joga a chave no fundo da sua carência. Você começa a mendigar migalhas, um olhar, uma palavra, uma mensagem, um gesto. Você implora sem perceber que está implorando. E ele observa, ele mede, ele espera você se contorcer e só então devolve o mínimo, como quem joga um pão duro para um faminto. Isso não é amor. Isso é tortura emocional, é chantagem afetiva, é um cativeiro sentimental onde o carinho é a cela e o abandono é o castigo. O mais perverso, ele diz que isso é a autoproteção, que está processando as coisas, que precisa de espaço, mas espaço que silencia, que exclui, que fere, que congela, não é espaço, é castigo emocional. Carl Jung dizia que a maior solidão é estar ao lado de alguém que nos retira do mundo. E esse tipo de punição, que não grita, mas esfria, é a arma mais fria e eficaz do narcisista. E quando você tenta conversar, ele responde com indiferença, ou pior, com espiritualização do abuso. Ele diz que você é sensível demais, que precisa amadurecer, que precisa entender que nem tudo é como você quer. Ele distorce, ele te culpa por sentir falta do que ele tirou. Ele inverte tudo.
e você, confuso, começa a se culpar por desejar aquilo que um dia era natural. Você começa a se convencer de que merece o vazio, mas o Espírito Santo não congela. Jesus não se ausenta como punição. O amor verdadeiro corrige com presença, não com ausência. O amor divino não se esconde para ver o outro rastejar. Ele se entrega, mesmo diante da cruz. Jung ensinava que a alma não suporta ser condicionada ao desejo do outro, e se ela é forçada a isso, ela adoece. Você pode estar vivendo um cativeiro emocional há anos, sem grades, sem algemas, mas com medo constante de ser abandonado toda vez que ousar ser você. Esse é o sexto golpe, o abandono seletivo, calculado, frio, feito com mãos que antes te tocaram com carinho. Não é violência física, não é agressão verbal, é o silêncio que mata, a ausência como punição, o amor como refém, e você, refém do refém. Porque quando ele desaparece emocionalmente, você desaparece junto e começa a viver na antecipação do retorno, como um órfão espiritual, esperando o milagre do reencontro. Mas esse milagre talvez não venha, não porque você não mereça, mas porque ele nunca foi real. Ele foi uma ilusão cuidadosamente construída para te manter no ciclo. E talvez agora, enquanto essas palavras tocam partes suas, que você tentou calar por tanto tempo, você perceba que o amor que congela não é amor, é controle, é ego, é perversão, e que o verdadeiro amor jamais faria você mendigar para ser visto. Você já teve a sensação de que, por mais que se esforce, nunca é o suficiente? Que está sempre um passo atrás da validação, sempre uma palavra distante da aprovação, sempre se esforçando por um amor que parece estar ao alcance, mas nunca é entregue por completo? Carl Jung dizia que aquilo que perseguimos com desespero é, quase sempre, aquilo que um dia nos foi negado na alma. E o narcisista sabe disso. Ele transforma essa busca em vício, em prisão. E é nesse ponto que surge o sétimo golpe, a ilusão da esperança como mecanismo de dominação. Esse comportamento é o mais perigoso porque se parece com amor. Ele não bate, ele não esfria, ele não pune, ele promete, ele projeta. Ele alimenta a ideia de que, se você apenas melhorar um pouco mais, tudo será diferente. Ele te enlaça com visões futuras, de harmonia, de estabilidade, de cumplicidade. Ele fala de viagens, de planos, de filhos, de uma vida a dois que nunca começa, mas que está sempre prestes a acontecer. Esse é o truque. Ele te mantém na espera de algo que só existe no discurso. Jung chamava isso de transferência emocional, quando o outro se torna o depositário das nossas esperanças mais infantis. E o narcisista se alimenta disso. Ele se coloca como a fonte da sua redenção. Ele quer ser sua resposta, sua cura, seu destino, e para isso ele te treina a continuar esperando, a aceitar os maus momentos como degraus, a normalizar a dor como fase, a justificar cada ausência emocional como parte do processo. Mas que processo é esse, onde só um evolui e o outro apodrece? Você começa a viver em função do talvez. Talvez ele melhore, talvez agora mude, talvez seja só uma fase difícil. E você segura firme, você justifica cada desrespeito com base em uma promessa. Você perdoa não porque acredita no agora, mas porque acredita no depois. E o depois nunca vem. Ou quando vem, é apenas uma nova maquiagem sobre os mesmos padrões. Esse é o sétimo golpe, a esperança manipulada. A promessa eterna de um futuro que depende exclusivamente da sua capacidade de suportar o presente. O narcisista se torna mestre em te fazer acreditar que tudo vai dar certo, desde que você continue se moldando. Ele diz que só precisa de mais compreensão, mais tempo, mais paciência, mais entrega, mais de você. E quando você dá tudo, ele pede mais, e você começa a desaparecer. Porque toda a sua energia está voltada para esse amor hipotético. Você se afasta dos amigos, da família, dos próprios sonhos. Você muda sua essência em troca de uma versão idealizada do outro. E mesmo assim, ele segue distante, inconsistente, frio, mas de vez em quando ele te dá migalhas de afeto, só o suficiente para reacender sua esperança, só o suficiente para te manter no ciclo.
Carl Jung dizia que a neurose é sempre um sofrimento da alma que não encontrou seu sentido. E talvez você esteja sofrendo exatamente porque sua alma sabe que esse amor não tem sentido, não tem raiz, não tem reciprocidade, só tem promessa, só tem expectativa, só tem você preso num loop onde o próximo talvez é sempre mais importante do que o seu agora. Jesus não prometia libertação amanhã. Ele tocava hoje, curava hoje, chorava hoje. Ele olhava nos olhos e dizia: levanta-te. O amor verdadeiro não se esconde no futuro. Ele se manifesta no presente. Mas o narcisista não vive no presente. Ele projeta, ele planeja, ele fantasia, porque a promessa é uma ferramenta. E enquanto você acreditar que o amanhã dele será diferente, ele sabe que você não sairá hoje. O mais cruel, quando você começa a se frustrar com a espera, ele diz que você é impaciente, que não valoriza o que tem, que está sabotando o relacionamento. Ele inverte, ele distorce, ele te faz acreditar que o problema não é a ausência dele, é a sua ansiedade. E assim, você volta a esperar, a sofrer em silêncio, a alimentar a esperança que não cura, só mantém você preso. Esse é o sétimo golpe, o mais invisível, o mais difícil de perceber, porque ele usa sua fé contra você. Ele manipula sua capacidade de sonhar e transforma a esperança em coleira. Mas talvez agora, justo agora, você esteja despertando, porque há algo mais poderoso que a esperança cega, a consciência desperta. E uma vez que você enxerga o jogo, é impossível continuar jogando. E se tudo isso que você viveu não foi amor, mas um espelho quebrado que você insistiu em colar, e se a dor que você chamou de destino era apenas o reflexo de uma prisão antiga que até hoje ecoa no seu coração como se fosse sua. Carl Jung nos ensinava que a alma grita antes de se calar, e talvez esse vídeo não tenha sido um conteúdo, mas o eco desse grito que você vinha ignorando. Não há nada mais perigoso do que viver anestesiado por uma esperança fabricada. E talvez agora você tenha finalmente acordado. Você não precisa mais se explicar para quem não escuta, se moldar para quem nunca se revela, se entregar para quem só sabe recolher. Chega de sangrar por vínculos onde você é o único que sangra. O amor que cura não confunde. O afeto verdadeiro não prende. A presença de Deus não silencia sua voz. Ela a amplifica. Você não foi criado para andar em círculos tentando merecer o que deveria ser espontâneo. Você nasceu para a clareza, para a inteireza, para o sagrado que só floresce onde há verdade. Todos os golpes revelados aqui são como portas, e cada uma delas pode ser trancada para sempre, não do lado de fora, mas de dentro. Não importa quantos anos você carregou essas correntes emocionais, a chave sempre esteve em suas mãos. Talvez enferrujada, talvez esquecida, mas nunca perdida. Jung dizia que o inconsciente continua nos enviando sinais até que a alma esteja pronta para olhar. E se você chegou até aqui, é porque já não quer apenas ver, você quer enxergar. Talvez você ainda ame, talvez ainda sinta falta, talvez ainda se questione. Isso é humano, isso é real. Mas entenda, o perdão não exige permanência e o amor não precisa ser martírio. Você pode libertar e se libertar, pode sentir saudade e mesmo assim seguir. Pode abençoar quem te feriu e ainda assim fechar a porta. Isso não é fraqueza, isso é consciência, isso é despertar. Tudo o que foi dito aqui não são regras, são espelhos, fragmentos, gritos suaves. E cada palavra, cada metáfora, cada silêncio foi uma tentativa de tocar aquilo que em você já sabia. O conhecimento não transforma, o sentir sim. E talvez ao longo dessa jornada você tenha sentido algo que ainda não consegue nomear. Mas isso já basta, porque quem sente, desperta. E quem desperta não adormece mais no mesmo lugar. Você não precisa mais mendigar amor, nem negociar respeito, nem justificar sua luz para quem se alimenta da sua sombra. A sua dor tem história, mas não precisa ter futuro. Você pode decidir agora que aquilo que começou com lágrima não precisa terminar em silêncio. Você tem o direito de fechar esse ciclo sem culpa, sem ruído, sem se perder no meio do caminho.
Você tem o direito de voltar para si. E se em algum momento tudo parecer confuso de novo, lembre-se, o amor que vem de Deus não manipula. O amor que cura não esconde. O amor que transforma não fere em nome de uma promessa. Carl Jung disse que aquilo que negamos nos submete, mas aquilo que aceitamos nos transforma. E talvez agora você esteja pronto para aceitar sua própria luz, mesmo depois de tantos anos vivendo à sombra de alguém. Então, se isso tocou em você de verdade, não vá embora em silêncio. Deixe aqui embaixo aquilo que sua alma precisa dizer. Curta este vídeo não como reação, mas como ritual. Compartilhe com quem ainda não sabe que está preso. E se inscreva, não para seguir um canal, mas para seguir o eco desse despertar. Porque às vezes, tudo que a alma precisa para se libertar é de uma voz que diga, no momento certo, eu te vejo. Você não está mais sozinho.